quadrado ABCD. Sabe-se que o ponto A é o afixo de um número complexo Z. Então, tipo A é Z igual a mais BI, onde A e B são números reais. É isso que ele está dizendo. Ok. E que D é o afixo do complexo nulo. Então, significa que D é o zero, zero. Zero real, zero nulo. Qual é o número complexo cujo afixo, imagem geométrica, é o ponto B? Então, a questão é que é um quadrado, né? Então tem ângulo de 90 graus, esse tipo de coisa. Entre dois pontos vai ter o 45, e por aí vai. Todas essas informações vão ser úteis para a gente, né? Agora, a grande questão é o seguinte, né? Se isso é um quadrado, 90 graus. Então, aqui é 45. Tudo bem para ti isso? Nem pensando em Sim, complexos ainda, né? sim, sim. E quando a gente trata de números complexos, existe duas formas de escrever, né? Essa forma cartesiana, que é o A mais BI, mas também tem a forma angular, que ou tu escreve como senos e cossenos, né? Sim. Ou, né, no caso R, que multiplica cosseno teta I seno teta, ou tu escreve como exponencial, né? O do E R, elevado a I de teta. exato, exatamente. Então a ideia é essa, né? A gente pode escrever por meio da parte angular, já que a gente tem informações de ângulos, né? Por exemplo, aqui eu coloquei 45 e aqui tem um ângulo. Então significa que esse ângulo todo aqui é θ mais 45. E isso é bom porque daí eu vou ter alguma relação para o ponto do meu interesse, né? Que é o B. Certo? Sim. Então tinha que ser uma imagem geométrica, tem que ser tipo, neste caso era uma cena que o D é para o B, mas essa cena para o D. Isso. Tipo a mesma distância, tem o mesmo sentido. Exato. Então Tem que usar essas relações. seria tipo em baixo, mas π menos esse ângulo. Para aí. Isso. Ok. Para relacionar os ângulos é assim mesmo. Mas a questão é o seguinte, se tu olhar bem a pergunta, né? Perceba que na pergunta ele diz para você escrever o número complexo B em termos do número complexo A, porque olha só, ele falou que o A é a imagem, blá blá blá, do número complexo Z. E note que na resposta tem um monte de Zs, tá vendo? Yeah. Então ele quer que tu escreva bem em termos de Z. Por isso que a gente tem que a gente vai usar ângulo, né? Já que nós temos informação de ângulo por meio do quadrado, a gente tem uma informação que pode relacionar B com A, uma vez que a diferença de ângulo para os dois é 45 graus. Né? O Yeah. ângulo do A é θ e do B é θ mais 45. Essa é a ideia. Mas só por isso. Estaria errado fazer com a forma cartesiana, Z igual a x mais B? Não, A mais BI? Não, não está errado. Não está errado. Só que tu não vai conseguir chegar em nada, pelo menos de forma simples. Né? Tu ia ter que fazer algumas considerações bem pesadas para conseguir dar certo a conta. Mas não estaria errado. O caminho mais fácil aqui é seguir pela forma angular do número complexo. Tá bom? Sim. De tal forma que a gente pode fazer algumas definições aqui. Por exemplo, né? Uma definição que a gente também faria na forma cartesiana. Veja que isso é um quadrado, então 4 lados iguais. Esse lado aqui, a gente pode chamar de L, lado do quadrado L. Ele mede L, ok? Sim, sim. Se é um quadrado e ele mede L, quanto mede o laranja? É ela ao quadrado mais ela ao quadrado é laranja ao quadrado. Tipo, Isso, dá para tirando fazer por Pitágoras. Pitágoras, né? Só que quando é um quadrado, a gente tem uma resposta meio que decorada já. Então era ela ao. Peraí.
Pode fazer Pitágoras aí se tu não tá conseguindo ver, sem problemas. Quando chegar na resposta, me fala quanto mede esse L' aqui. 2 é logo. Não seria raiz de dB sobre 2? Raiz de dB sobre 2? Não, 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 não. Ó, vamos dB chamar de L' ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, né? sim, Pitágoras. L ao quadrado mais L ao quadrado é 2L ao quadrado. sim. E agora, como a gente faz a raiz quadrada, porque a gente quer encontrar o L', a raiz de 2L, certo? Sim, Raiz desse, raiz desse. Beleza, então mede raiz de 2L, aquele cara. Muito bem, então a gente vai utilizar esse L, né? Por enquanto. Veja que na resposta não tem L nenhum. A questão é, quando a gente conseguir relacionar o, o A com o B, uma vez que o A está na resposta ali da questão, a gente vai relacionar por meio do L, que é um fator comum tanto no ponto B quanto no ponto A, certo? Né, esse comprimento L aqui, ele de certa forma faz parte do B, porque o B é L vezes raiz de 2, né? Então eu vou relacionar o Z, que é o que está relacionado com as coordenadas do A, por meio do L. Essa é a questão. Tudo bem? sim. Tá bom. De tal forma que a gente pode dizer que o ponto B é igual ao quê? Eu vou dizer que ele é um W, né? A gente sempre chama ou de Z ou de W esses números complexos. Então, no número complexo, o que, que a gente tem, né? Não sei se tu lembra dessas informações sobre os números complexos, né? Na forma geométrica, mas eles são, de uma forma geral, assim, ó. Z igual o raio, que é o módulo da distância até o ponto, né? Note que com isso teria uma circunferência, então isso sozinho não te diz qual é o número complexo que tu está trabalhando, né? Vezes o E na. É I teta ou é menos I teta? É I teta. Ok? Sim. Esse é um formato geral, básico, de um número complexo nesse jeito angular aqui. Então o A, por exemplo, é esse cara. Agora, como é que vai ser o W? Bem, o raio do W não é ρ, né? Até posso trocar de ρ aqui por L, que foi o que eu chamei ele. No nosso caso é o raiz de 2L, Sim. no caso do B, né? Então, raiz de 2L. Agora vezes o ângulo dele. Qual é o ângulo dele? É esse ângulo verde, né? Que é θ mais 45. Tudo bem até aí? Sim. Certo. Agora ficou fácil, porque só falta escrever em termos de Z, né? Em termos do Z. E já tá bastante coisa arrumada aqui para deixar em termos do Z, né? Ó, se nossa resposta tem que ficar Z, né? A gente dá uma olhadinha no que é Z. Então a primeira coisa vai ser quebrar esse exponencial, concorda comigo? Sim. A gente sabe que quando tem soma numa potência, não confunda o L com o E, né? Quando tem soma numa potência, dá para fazer duas potências multiplicadas. Yeah. E se tu reparar bem, isso aqui é o mesmo que tá aqui. Ah, eu esqueci do I, né? Ah, faltou o I aqui no multiplicando todo mundo. É porque é I teta, né? O I multiplica o ângulo. Então, vai ter I aqui e vai ter I aqui. E esse cara é o Z. Então já dá para substituir, ó. Vai ficar Z, raiz de 2 do E elevado a I 45 graus. Veja que isso ainda não está na resposta.
esse E elevado a I não tá na resposta. E aí, como é que tu resolve essa parte do E, você sabe? Ahm, essa parte. Deixa eu ver. Existe uma relação Ou é. de... Não, pera. Pode falar, Não, pode falar. é elevado aí. Esse E elevado a I tem que desaparecer, né? Tem que ser substituído por algo que a gente consiga interpretar melhor. Não ficava o seno que seno, em vez do E. Exato. Exato. Então, o que a gente vai ter aqui? Por quê? Porque ângulo de eu não sei, mas eu sei ângulo de seno e cosseno, né? Ainda mais 45, que é ângulo notável. Daí vai ficar cosseno de 45 mais I seno de 45. E isso a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2, né? Então, vai até simplificar com raiz de 2 que está ali. Raiz de 2 sobre 2, por sinal, é 1 Ok. sobre raiz de 2. Não sei se tu sabe disso, mas se tu fizer uma racionalização, tu vai chegar nisso. Sim. Sabia? Sim, sim. Agora, essa resposta eu acho que tá lá, né? Aqui, Suponho ó. que sim. Ok? Uhum. Legal, consegui reescrever. Então. Nossa, saiu bem mais fácil essa vez. Que bom que eu já vi essa questão outro dia. Muito legal. Então a gente sempre consegue fazer essas relações por meio dos ângulos, né? Daria para fazer por meio das coordenadas? Daria, mas seria muito problemático, muito. Então, o que resolve o problema é perceber que ele quer a resposta em termos do A. Então não adianta tu só escrever informações do B, tem que escrever informações do A também para poder fazer a substituição. Muito bem, meu caro. Ficou alguma dúvida? Não necessariamente. Tem certeza? Qualquer coisa é só perguntar, tá? Sim, sim. Não, mas acho que. Acho que ficou fixe. Então Yeah, tá bom. ficou fixe, yeah. Beleza. Mas depois Pra vou só ver próxima. mais uma vez para ver melhor como se fazia mesmo. Mas a ideia, Aham. mas a ideia já está lá. Essa 6, eu não lembro de ter visto ela com o meu aluno. Deixa eu ver aqui. Ou eu vi. Não sei. Vamos ver. Já teta é o menor argumento positivo do número complexo conjugado de Z. Qual dos intervalos seguintes pertence teta? Aí foi longe. Bem, conjugado é sempre trocar o sinal da parte complexa, né? Para onde? Lembra disso? Sim, isso é. Tocava um sinal qualquer. Não, não é qualquer. É o sinal Sim, do complexo. sim, sim, sim. Se tu trocar os dois, tá errado. É só o do complexo. Yeah. Certo. E agora ele está falando alguma coisa sobre ângulo, né? Em qual ângulo que esse negócio funciona. Muito bem. Tinha uma figura aqui? Não, né? Não, tô viajando. Certo. Bem, o que que acontece aqui? O que são esse cara e esse, né? Eu não sei se tu sabe, mas as coisas no plano complexo, né, como elas são apresentadas, elas determinam a figura geométrica associada. Por exemplo, se tiver alguma coisa do gênero z igual a módulo de 2. Tu sabe o que que é isso no plano complexo? Ahm, Se calhar é da distância Isso aí é uma do outro. circunferência. Isso é a circunferência. Isso. E por aí vai. Tem outras várias relações que te dão determinadas figuras, né? Sim. Agora, esse cara aqui, do jeito que está apresentado, é um número.
Em outras palavras, é um ponto no plano cartesiano, no plano de Argand de Gauss, desculpa. Sim. É um ponto. Esse aqui também é um ponto. O plano de Argand de Gauss, ele é um plano onde, vamos dizer assim, o y é a parte imaginária e o x é a parte real, né? Yeah. Então, quem que é esse ponto aqui, né? Vamos trazer ele para não precisar ficar subindo e descendo. Note que ele é menos 1 para x e 2 para y. Yeah. Então, ele pode estar aqui, por exemplo, menos 1, e aqui está o 2. Então, ele é esse ponto. Esse cara aqui é esse ponto. Quando Yeah. tu vê uma coisa em complexo expressa desse jeito, tu sabe que é um ponto no plano de Argand de Gauss. Aquele raiz de 2 lá seria isso aqui, ó. Desculpa, aquele z igual a módulo de 2. Seria essa circunferência. E esse cara é um ponto que está na mesma linha. Então, basicamente, a circunferência, qual é que era? Era Z, o módulo de, de 2? Isso, se tu quiser desenhar uma circunferência, fazer z. Bem, ou melhor, né? Dá para fazer assim, olha só. Eu acho que o melhor jeito para te explicar isso é isso aqui, ó. O que que é isso? Isso é uma circunferência centrada nesse ponto de Yeah. módulo de raio 2, desculpa. Sim. Então esse é o jeito mais geral. No caso, até dá para colocar R aqui. Então, quando está tipo, isso no módulo, que é sempre a circunferência, Isso é uma circunferência, pode ter certeza. Uhum. então sempre quando aparecer aí, tipo, entre duas linhas, tipo, o módulo disso é, vamos dizer, a circunferência disso? Isso. Você chama de valor absoluto aí, né? Valor absoluto ou outra coisa que eu disse que eu esqueci. Módulo. Ou acho Aham. que módulo é com Sim, dois lados, não módulo, sei. valor absoluto, tudo é a mesma coisa. Yeah. Certo. Então, continuando. Vamos deixar para lá essa coisa aqui. Tem outras, tem reta também, tem um monte de coisa, né? Mas circunferência e reta são as coisas que mais aparecem. Agora, por que eu estou fazendo a representação desses pontos no plano de Argand de Gauss? Porque ele pediu θ, né? Qual dos intervalos seguintes pertence θ? E ele falou que θ é o menor argumento positivo do número complexo Z. Menor argumento positivo. Né? Então, se é argumento positivo, se é θ positivo, o θ vai correr no sentido anti-horário. Né? Yeah. Aqui é θ igual a 45, a 90, né? E Yeah. assim vai. Porque tem gente que corre o ângulo por aqui, né? Sentido horário. Daí ele vai negativo, entendeu? Aqui é zero, aqui é menos. Aqui é zero, aqui é menos 90 graus. Só que como a gente está falando de positivo, né? Então a questão é que eu estou interessado em quem, né? Se eu não me engano, eu estou interessado nesse ângulo azul todo aqui. Hum, Eu acho que é sim. isso. Né? Sim. A questão é essa. Eu sei que ele está no terceiro quadrante. Agora, qual é o ângulo, né? Não é difícil achar isso, né? Porque eu sei que essa parte de cima aqui mede 180. Então, na Yeah. prática, eu estou preocupado nesse carinha aqui. Né? Quanto que ele tá aí, né? Sim. Para achar esse cara, né? Triângulo, retângulo. Né? Yeah. Eu sei que esse lado aqui mede menos 2, né? E eu sei que esse lado aqui mede menos 1. Eu não tenho hipotenusa, mas eu tenho os catetos. Então, qual função trigonométrica eu posso usar para encontrar esse ângulozinho que eu vou chamar de φ aqui? Seria. Peraí. Um,
Hum, então podia usar o. Preciso cobrir a hipotenusa, né? Isso. Era o seno, cosseno. Podia usar o. Não, não, na verdade eu não quero achar a hipotenusa. Poderia, mas não quero. Eu Por quero, quê? eu quero Porque quando a saber gente o. está trabalhando com ângulos, a questão do sinal é importante na hora do seno, cosseno e tangente, sabe? Hum, E como a gente está falando aqui de um ângulo no terceiro quadrante, né? Não Então é dava melhor tanto. tu usar direto as funções trigonométricas. Então não podia fazer com a tangente. A tangente. Quando a gente não tem, quando a gente não tem hipotenusa, a gente usa a tangente direto. Então a tangente de φ é igual ao cateto oposto, que é menos 2, pelo adjacente, que é menos 1. Falei φ, coloquei θ. Tangente de φ igual a 2. Ok? Yeah. Agora tu pode. Eu acredito que nessa questão tu poderia usar a calculadora, né? Daí Yeah. você pode colocar lá na calculadora para descobrir qual é o ângulo que dá tangente 2, usando a arco tangente, né? Eu usava 63.4. 63,4. O problema é que 63,4 é um Era ângulo de grau, e aqui tá tudo em radiano. radiano, eu tinha feito aí na internet como, porque nunca descobri como, nunca soube. Espera, tenho que fazer a radiano no pi. Então, então tinha que adicionar mais os 180 aí, também, não? Se você quiser utilizar as coisas que estão aí, né? Você tem duas opções. Na verdade, eu só sei fazer de um jeito, para falar a verdade. Que é, nesse caso, jogando o π igual a 180 ali e ver qual que dá o 63, né? Na verdade, não exatamente 63, mas sim 63 mais 180, né? Uhum. Então, acho que era. Espera, do que eu percebi aqui. Ah, mas tem que ser tipo. Espera aí, não pode ser, por exemplo, o que está aí. Espera aí que não sei falar. Como é que eu explico a minha dúvida? Tinha que ser, por exemplo, do 180 graus já. Tipo, entre 180 e 270. 270 não. 270 sim. E depois não podia ser, por exemplo, 540 entre 720, uma coisa assim. 720 não, 630. É que Tipo, daí você já deu duas voltas, né? sim, só para dar uma volta, não? É, a gente tá falando de o menor argumento positivo, né? Yeah, yeah. Senão tu vai estar usando uns ângulos muito altos, né? Sim. Bom, então acho que era a opção C, não? Hum, o problema é que ele quer saber o θ. E pra mim o θ é esse cara verde que eu desenhei aqui, tá vendo? Sim. Mas eu posso estar enganado. Talvez o θ não seja o cara verde. Então aí nesse caso tinha que ser entre 0π e uh, 200 graus de 270? Seria o mais correto? Ah, pois é que eu não tô entendendo exatamente o que que ele chama de θ. Porque pra mim o θ é a distância do eixo X aqui até a reta, ok? Só que, pelo que eu tô vendo lá na resposta, o θ dele não é o verde, o θ dele é simplesmente o roxo. Hum, Né? O que ele tá pedindo por θ aqui é o roxo, entendeu? Não é o verde. Então, se for o roxo, a gente já viu que é 63,4, né? sim. Mas já havia aqui uma coisa que eu passei, que era o argumento, que é o ângulo, pertence entre menos π e π. Isso quer dizer que começa a contar a partir do menos π? Não sei.
Menos π, ou seja, 180 graus, né? Sim, é que o argumento principal é argumento Z igual a alfa de coisa e pertence entre menos π a π. Estou a ver o que passei de, aqui dos complexos. Sim. Então quer dizer que É, começava do menos π? é que a gente está achando exatamente qual que é a resposta, e no problema ele não pede exatamente qual que é a resposta. Ele pede só uma região, né? Hum, Tipo, por exemplo, não pode ser essa aqui, nem essa, porque quem que é esse cara aqui? Quem que é esse ângulo todo aqui? Que ele está quase chegando, a limitação dele é 3π sobre 2. Então, no mínimo isso, entendeu? No sim, mínimo 3π sobre 2. Quero dizer, não pode ser π quartos e π2, que isso aqui é tudo no primeiro quadrante e no segundo quadrante, né? sim, Agora, quanto é 5π sobre 4, né? Quer ver que 5π sobre 4 é exatamente aquilo que a gente tinha obtido? E 5 vezes 180. 5 vezes 180 dividido por 4. Não, isso é 225, né? E a gente obteve o verde ali, é 180 mais 150. 153,4, é 243. Esse ângulo aqui é 243. Não seria a opção D? Pois é, essa interpretação que eu não estou gostando, né? É que eu não entendi a pergunta, porque para mim seria C a resposta. Porque viria do π aqui, né? Esse ângulo que é π, até a reta, que Yeah. é 5π quartos. Ou pelo... Bem, quanto que é 5π quartos, né? É 200 e quanto mesmo? Eu fiz agora a conta. Uh, 5π quartos é 5 225. vezes 180 dividido por 4. 225. Ah, não, não, não. Ele é maior que 225, tá vendo? Uhum. Então tu não pode dizer que está só entre esses dois aqui. O ângulo aqui é 243, Então, que está peraí. entre... O ângulo aqui é Uh, 243, que está entre 225, que eu acabei de falar. Né? Isso aqui é 225. sim. E 270. É um número entre 225 e 270, né? Yeah. Então a resposta é essa. Aí sim, agora faz sentido. O capa. Entendeu? Sim. Então, no fim das contas, apesar da explicação lá da folha tá meio mal feita, porque ele não deixou claro isso, né? Que ele estava buscando entre qual daquelas regiões o valor do ângulo tá. E o valor de 243 está entre 225 e 270, né? É isso. Mas Yeah. note que supostamente essa é para ser a parte fácil da conta, né? Por isso que ele não fala tanto lá. A parte difícil era essa interpretação do plano de Argand de Gauss aqui, de onde está o teu pontinho. Ah, mas há ainda aqui uma coisa que eu não percebi muito bem, que era que dizia que o alfa pertence entre menos π e π. Isso por que não, por que não O é. alfa pertence entre menos pi e pi, Ah, não não, está não, escrito isso. não, não, tipo, não é nessa pergunta, mas aqui quando eu passei umas, tipo, umas fórmulas dos complexos, que diz que o argumento principal pertence entre menos π e π. Me manda aí. Eu vou mandar o que eu passei. Só um segundo, eu vou no banheiro, tá? Ok.
Desculpa, meu velho, voltei. Tu viu isso em algum lugar? Argumento. Não, mas. Tá. Calma aí, né? Não confunda as coisas, né? É do mesmo problema que a gente tá trabalhando aqui? Não, isso supostamente era uma coisa geral. Tipo, ah, uma fórmula geral, como disse. Não. Não, né? Porque se só existisse de menos pi a pi, tu só estaria trabalhando nos quadrantes de cima. Né? Menos pi a pi é o segundo quadrante e o primeiro. Ah, Não pode ser geral isso aí. mas menos pi é. Espera, pi é menos pi. Não sei, se calhar estava errado. Menos pi é tu ir pro quadrante pi por baixo. Né? Então, o menos pi e o pi é a mesma coisa. Só que significa que tu tá indo no sentido horário, entendeu? Normalmente a gente pega os ângulos pelo sentido anti-horário. E se tu vai de menos pi a pi, tu tá indo pelo horário. É só essa a diferença. Só que de menos pi a pi, tu não pega o plano inteiro. Tu pega só a parte de cima, o primeiro e o segundo quadrante. Mas menos pi é pi não é de menos 180 a 180, não. Não. Como eu tô te falando, ele vai do 180 até o zero. Então ele só tá pegando metade. Mas, Certo? pera, eu também estou a confundir. Está de menos pi não era menos 180 graus e pi 180? Fazia tipo o. Tipo os 360, mas de outro ponto de iniciação. Não. Ó, se a gente pegar um plano normal aqui, y e x mesmo, tanto faz. Aqui é o zero, certo? Sim, Então aqui é π sobre 2, 90 graus. E aqui é sim, π, e aqui é 3π sobre 2, e aqui é 2π. sim, E vai indo, né? Porém, o jeito que está expresso lá não está crescendo no sentido anti-horário, está crescendo no horário. Então ele não vem para cá, entendeu? Ele não pega nesse sentido aqui. Ele está fazendo o contrário. Ele está fazendo assim. Aí assim, aqui é menos π sobre 2, aqui é menos π, e aqui é menos 3π sobre 2. sim. E aqui ah, vai ser quem, né? Bem, na real, tu teria o menos 2π, né? Certo? Sim. Só que o que que acontece? Voltando. Sabendo que aqui é o menos π, ele está somando ângulo. Então, aqui mais. Isso aqui mede quanto? Isso aqui não mede π sobre 2? Sim. Então, aqui nessa nomenclatura que ele deu, vai ser o menos π sobre 2. Aqui não mede mais π sobre 2? Sim. Então, quanto é menos π sobre 2 mais π sobre 2? Ah, zero. Zero. Pô, pior que eu acho que tu tá certo mesmo. Falei besteira. Pega o plano todo mesmo. De menos pi a pi vai o plano todo. Falei besteira. Tava te explicando besteira e provei que tava errado. Te explicando, eu provei que eu tava errado. Assim é bom, né? Daí quando voltar pra cá, aqui vira pi. É isso aí. Mas é porque que isso está. Também isso é uma coisa que, tipo, é que supostamente era geral. Então isso não. Não é. Tipo, isso não. Não é assim, tipo.
basicamente o que está aí no papel é tipo só uma coisa à toa, então? É uma coisa que funciona sempre, então, né? É que nem falar de 0 a 2π. A gente sabe que um círculo é de 0 a 2π, certo? Sim. Então, o 0 a 2π pode ser representado, então, por menos π a π. Só uma outra forma. Então é só uma maneira diferente de mostrar? Exato. Ok. Só não vê a utilidade disso, né? Mas, Sim, você que tá pois, dizendo aí, é isso. Mas já deixa de estar. vamos para a próxima, então, né? Uhum. Vamos ver. Bem, você não me mandou outra, não. Quiser me mandar? Ah, não mandei, não mandei. Era a 7 que está aí também, que é Tem pequena. 7 aqui? Não achei nenhuma. Deixa eu ver. Ah, é verdade, tem a 7 aqui. Ah, essa 7 é fácil. É só tu reparar o padrão. É i elevado a 0, mais elevado a 1, mais elevado a 2 até i elevado a 2000. Ah, isso não era para depois mostrar se. Ok, Ó, é que tu tem que reparar que tu tem 4 resultados só, com is elevado a qualquer coisa, né? sim. I elevado a 1 é i elevado a 2 é menos um, i elevado a 3 é menos i elevado a 4 é um. E E depois é. repete. Só que como é que tinha que fazer aquela cena do soma dos números até 2018 para saber qual é que era o número. Ah, não vai precisar disso, não. Bem, tu vai reparar por que que não vai precisar disso, olha só. Vou escrever exatamente o que eu tinha falado. Menos i, desculpa. Certo? Isso aqui é o que eu havia falado. Agora, quanto que é i elevado a 1 mais i elevado a 2? E vai repetir, né? Quem que vai ser o i elevado a 5? 1 de novo, né? Sim. Desculpa, i de novo. Quem que é o i elevado a 6? Menos 1 de novo. Ok, já entendi. Então isso seria não, pera, elevado pera, só para Agora tu não dizer. concorda comigo que somar todos esses caras vai dar zero? Yeah. Isso. Então tá, agora que eu te dei a dica, quando chegar na resposta, me fala. Ok. Então seria no elevado um, 2 e elevado a 2 que era menos i ou menos um. E elevado era menos. Espera. E elevado a 2 é menos um. É, como tá escrito aqui, né? I elevado a 2 é menos 1. Ou era menos i? Menos 1. Menos um. Yeah. Não seria menos um mais. Não, pera. Menos um mais i. Como é que tu sabe que a resposta é menos 1 mais i? Porque. Então, isso aí i elevado a 2000 dava zero novamente. Depois a 2016 também dava zero, porque era de 4 em 4. Elevado a 2016 era o inicial, que seria um Isso. É o um primeiro, mais né? i menos um. Então é o i. Tá, então quem vai sobrar pra gente, de acordo com a tua análise, vai ser só o i elevado a 0, que tinha aquele lá, né? Yeah. O i elevado a 2016, que é a mesma coisa que 1, o i elevado a 2017 e o i elevado a 2018. Certo? Sim. Isso dá 1, isso dá i, isso dá menos 1, isso aqui dá menos i. Zero. Não, mas
O 16 seria o 0, 17 1 e 18 2. Ah, o 2016 é o zero. Porque o 2016 é o múltiplo de 4, né? Yeah, Ah, sim. Então a conta não começa aí, não. Exatamente. Então vai ser o i elevado a zero, que a gente não fez conta, mais o i elevado a 2017, que é o primeiro, yeah, mais o i elevado a 2018, que é o segundo. Então vai ficar um mais i menos um. A resposta deu i. sim. Tu disse que tinha dado outra coisa. Ah, não, eu disse 0, mas depois já fui ver novamente e foi o i. Ah, então tá bom. Eu só fiz a primeira vez para o i elevado a 2, sem contar com os Perfeito, outros dois. perfeito. Se tu pegou a lógica, tá ótimo. E aí, temos mais alguma coisa? Eu queria também ver as funções trigonométricas que Algo como, aí pra mim enviar? tenho aqui no funções, funções trigonométricas e logarítmicas, mas acho que no trigonométrica é mais importante para agora. Funções trigonométricas. Seja aqui você. Ok, está aqui uma que parece assim mais complicada. Ok, vou mandar duas. Ok, já enviei. Ok. Beleza, vamos lá, cara. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver essa 2 aqui primeiro. E aí, sabe resolver essa aí? A 2. Deixa eu ver. Seja aqui domínio definido, mostra que aqui de x. Esta aqui eu não fiz, só vi as resoluções e deixei para outro dia, mas isto não era tipo, tinha que usar aquelas fórmulas de tipo as fórmulas de trigonometria que tipo seno, cosseno 2 e outros planos e essas coisas. Bem, de fato, aqui a gente pode usar algumas propriedades. Agora eu A tenho aqui mais uma falha com importante isso. aqui é a propriedade que fala sobre as somas de logaritmos. Conhece essa?
Não, é uma folha com as formas trigonométricas. Ah, eu não Mas eu, coloquei aqui pra tu ver, desculpa. É que aqui, por enquanto, no primeiro momento, tu não vai usar propriedade trigonométrica, tu tem que usar propriedade de logaritmo, entendeu? sim. Então, eu não sei se tu conhece a propriedade de soma de logaritmos de mesma base. Então, quando tu tem um log de uma base mais um log de, ó, mesma base de outra coisa, tu pode fazer um log só, entendeu? Hum, sim. Isso aí. Então, veja que todos os logs são de mesma base, portanto, tu pode multiplicar todo mundo, né? Sim. Por dentro de um colchete aqui. Ah, tem esse 2 aqui, né? O que que acontece? Como o 2 ele está na frente do log, a gente não poderia juntar esse log com os outros, a princípio, né? Então vamos só copiar ele por enquanto. Esses dois ali podem porque não tinha 2 na frente, esse aqui não pode. O que que a gente pode fazer com esse 2 para conseguir juntar ele com os outros logs ali, você sabe? Se calhar encontrar um ah, tipo dar o 2 cossenos x também lá dentro. Na Ou verdade, toda vez que tu tem um log e tem um número multiplicando log, existe uma propriedade que tu pode pegar esse número na frente e jogar ele elevado no log. Então, né, logaritmo tem trocentas propriedades. Eu tenho uma listinha de propriedades de log aqui, vou te mandar. ok. Olha lá no WhatsApp. Olha a propriedade 5. Logaritmo da b elevado a c é igual a c logaritmo de a de b. Está aqui. Sim. Então, Então, o número que está na frente do log pode ir para dentro elevando. Entendeu? hum, sim. Então, aí. Outra coisa. 1 mais cosseno vezes 1 menos cosseno. Isso aqui é o binômio da diferença. Isso Sim. pode ficar 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado, certo? Yeah. Não sei se tu lembra disso. Sim, sim. E agora esse cara ali vai virar 2. Bem, o 2 vai sair, né? Vai ficar log de base 2 do. Vamos pôr entre colchetes. 2 cosseno de x ao quadrado. E agora, como tá todo mundo log de novo, dá para fazer um log de 2 só. Yeah. Tá acompanhando? Sim, sim, sim. É que eu por acaso não sabia, nunca tinha trabalhado com logaritmos assim, em funções destas. Tu nunca trabalhou com logaritmo? Tipo, eu já trabalhei algumas, tipo, com os logaritmos e o LN, mas nunca neste formato assim. Certo. Bem, eu sei como chegar na resposta, mas eu não posso te dizer. Mas eu vou te dizer o caminho só. O caminho tá aqui, ó. Olha só. O caminho tá nessa relação aqui. E primeiramente tu vai utilizar essa. Posso te dizer, velho, eu não posso te dar dica nenhuma. Eu tenho que resolver um assunto lá na cozinha. Só um segundo, tá? Ó, eu acho que tu consegue, cara. Tá? Ok, então. Essas coisas, utilizando essas duas relações, tu vai chegar na resposta que o problema deu. Mas Só posso um multiplicar instante. lá dentro? Tem que alterar as coisas lá dentro, exatamente. Ok, Esquece que eles estão dentro de um log, só altera utilizando essas propriedades. Tá bom? ok, ok.
E aí, meu caro, chegou na resposta? Chegou nas resoluções ali para simplificar a parte de dentro? Não, ainda estou um pouco perdido aqui. Sério? Bem, o negócio é o seguinte, ó. Perceba que 1 menos cosseno se relaciona com essa expressão aqui. Então peraí. Eu multipliquei logo isso tudo. Não, não, não. Assim tu não vai conseguir enxergar direito. Até daria, mas tu não enxergaria direito. Então isso teria o logaritmo de seno ao quadrado vezes 4 cosseno vezes 4 vezes 1 menos seno ao quadrado. Era isso? Primeiro Isso, é passo? isso que eu quero que chegue. Agora dá para usar essa coisa que tu acabou de chegar para simplificar mais ainda. Ok, então só um segundo. Quatro. Aí tu vai ter que usar isso aqui, né? Então, seno ao quadrado de alfa vezes 4 menos 4 seno ao quadrado de alfa. Mas 4 seno ao quadrado de alfa. E depois tenho que fazer o seno dos dois lados ou multiplicar os senos. Ahn, Tu não chegou em 4 seno ao quadrado de θ cosseno ao quadrado de θ? A mim foi-me dar 4 seno ao quadrado de θ menos 4 seno. Menos? Aqui é vezes. Vezes, pô. Sim, mas o primeiro Isso aqui, tudo é igual a seno ao quadrado. Sim, não é que Então vai ficar 4 seno ao quadrado cosseno ao quadrado. eu tinha convertido também para o outro lado. Não sei. Certo? Não vai ficar 4 seno ao quadrado cosseno ao quadrado? Sim. 4, Percebeu? sim, sim. Não é que eu tinha também convertido o 4 cosseno ao quadrado para o seno. Não, daí tu não vai chegar em nada. A gente quer chegar nessa expressão que tem seno e cosseno multiplicado. O problema da trigonometria é que às vezes a gente pega caminhos que não vão em direção da resposta que a gente quer. Veja, o que tu tá fazendo, Leonardo, não tá errado. Não tá errado. Tá bom? Não tá errado. Mas tu não vai conseguir chegar no que ele tá pedindo. Yeah. Entendeu a ideia? Sim. Agora, agora fica fácil, ó. Por quê? Vamos sempre com foco no que o problema tá pedindo. Quando eu olhei esse problema, eu vi seno de 2x lá dentro, eu já Yeah. imaginei nessa propriedade aqui, tá vendo? Pois, Já yeah. pensei nessa propriedade aqui. Então, por isso que eu sei o caminho que eu quero chegar. Eu já pensei na propriedade certa. Agora, tem outras propriedades que vão te chegar em outra coisa. Estou a meio Beleza? caminhar Então, para como é trás. que vai ficar essa desgraça aqui? Ó? Vai ficar, em parênteses para tu entender bem, 2 seno de x, cosseno de x, tudo isso ao quadrado, tá vendo? E. Né? Isso aqui não é igual? Só que tá Yeah, ao yeah. quadrado? Yeah. Aí agora, tu pode usar novamente aquela propriedade de que quando algo está elevado dentro do log, vai para fora multiplicando, né? Sim. Esse 2 veio para fora. E o que que acontece? 2 seno x cosseno x não é isso aqui, ó? Seno de 2x? Yeah. Isso. Vai ter seno
de 2x. Pronto. Hum, Igualzinho, tá vendo? Sim. Então, tu tem que ir pela propriedade certa. Então é meio caminhar para trás do enunciado. Oi? Tipo, andar para trás do enunciado para saber as fórmulas assim que eu tenho que usar. É. Mas é complicado mesmo quando a gente não tem prática, cara. Meu, tem tanta propriedade que a gente acaba pegando a errada. Tipo, tu multiplicou aqui. Isso estragou tudo pra tu visualizar, né? Yeah. Mas tá errado multiplicar? Não tá errado. Não tem nada de errado em multiplicar. Só que tu não ia conseguir chegar em nada fazendo isso. Não tem nenhuma propriedade com cosseno à quarta potência. Então tu Yeah. tem que se ater às propriedades que tu conhece, né? Uhum. Ok? Muito bem. Vou fazer outra. Deixa eu pegar outra aqui. Vamos ver se eu consigo ajudar, né? É a 5, né? Vamos ver. Teorema de Bolzano-Cauchy. Conhece o teorema de Bolzano-Cauchy? Sim. É multiplicar o f de menos com f de mais para ver se dá negativo, para ver se há pelo menos um zero. Por causa da reta passar pelo x. Isso aí. O teorema de Bolzano é aquele que tu tem que somar e dividir por 2, né? Ah, não. O teorema de Bolzano é multiplicar, por exemplo, eram os dois lados da função, tipo f de menos um e f de menos 3, e isso tinha que dar um número inferior a zero para mostrar que há pelo menos um zero nessa reta ou função, o que é. Aqui eu tenho o teorema de Bolzano, ó. Uma forma bem clássica dele aqui. Seja continua, seja. Sim, é parecido, só que é. Mas teorema de Bolzano eu sei aplicar. Pelo É. menos da maneira que foi ensinado aqui. Ok. Um exemplo. Verifique se a função blá 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 possui alguma raiz, ou seja, valor que zera essa função entre 0 e π. Justifique com argumentos consistentes. Nosso problema pede algo parecido, né? Pelo menos o ponto pertencente ao gráfico, então a reta tangente tem declive menos um meio. Então, a gente não quer que zere ali, quer o declive menos um meio, na verdade. Note que a função é contínua. E além disso, f de 0 menos 1, que é negativo, e f de π dá esse número que é positivo. Então vai existir um c que é zero, certo? Agora, no nosso caso aqui, tu teria que jogar esses valores, né? Sim. E o que tu encontraria se jogasse π sobre 2, 90 graus? O primeiro vai dar 0, 1. Para π sobre 2 vai dar 1. E para 3π sobre 2, 3π sobre 2 é lá embaixo, né? O cosseno zero de novo. E o Era seno é menos. menos 1. Então a imagem aqui é 1 e menos 1. Negativa e positiva. Dá para utilizar o teorema de Bolzano. Certo? Sim. Bem, o teorema de Bolzano, pelo menos o que eu tenho aqui, que é o do anulamento, diz que tem o zero, mas o menos um meio eu não conheço. Deve ser o teorema de Bolzano-Cauchy, que tem essa complementação do Cauchy aí. Esse complemento eu não conheço. Aí, pelo método aqui de português, faria o
G de π sobre 2 a multiplicar por G de 3π sobre 2. E se o resultado fosse inferior a zero, tipo negativo, queria dizer que havia o zero. E, e assim comprovava que o Sim, sim. teorema. A questão é que, tudo bem, o zero a gente já viu que é possível, por causa desse negócio. O teorema de Bolzano-Cauchy é verdade. Só que ele não está pedindo zero. Ele está pedindo um coeficiente angular de menos um meio. Né? Essa é a questão. De Bolzano não fala nada sobre isso. Não diretamente, pelo menos. Oh. Por isso que eu estou te dizendo, né? O teorema de Bolzano ele não é suficiente do jeito que ele foi explícito ali, né? Mas ele tem um complemento, né? Que fala sobre um determinado coeficiente angular que tu queira. No caso, tu tem que derivar e colocar os, o domínio da tua função, os limites do domínio da tua função, e ver se esse coeficiente angular que ele quer está entre esses dois coeficientes angulares que tu obtém fazendo essa derivada. Então, vamos começar derivando. Cosseno de x Quando se mais... deriva uma coisa num gráfico é para descobrir tipo o declive, né? Quando deriva o quê? Uma coisa não gráfica? Não, não, tipo, o que está a fazer agora é para descobrir o declive ou o ângulo, ou algo do É, género. mas na verdade eu quero recorrer ao teorema de Bolzano para provar que tem isso aqui, que isso aqui existe nessa derivada, Sim, dentro desse intervalo, né? Então o sim, teorema de Bolzano, como tu estava falando e como eu apresentei ali, não era suficiente, mas Bolzano-Cauchy vai ser. Vai ser se, né? Se isso aqui for verdade, olha só. Sobre 2 tiver... Se esse menos meio aqui tiver entre a derivada dos teus limitantes aqui. Então, se tu fizer esse cara e der um número menor que menos um meio, e tu fizer e der um número maior que menos um meio, significa que pelo teorema de Bolzano, é possível que exista uma reta tangente com esse declive, ok? sim, Esse é o teorema. Lembrando que o declive das retas tangentes são exatamente as derivadas num determinado ponto, né? Então vai ter um ponto onde a derivada dá esse valor. Tudo bem? sim. Agora é só pegar a derivada que a gente acabou de obter e jogar π sobre 2 nela. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Cosseno de 90 é zero. Então isso aqui dá zero. Não, pera, mas isso aqui não é 90? Isso aqui é 50, sim. Então vai ficar zero menos.
Então deu menos π sobre 2. Menos π sobre 2 é menor que menos meio, concorda? Ahm, isso é que eu ainda é uma dúvida que eu também tenho. Como é que eu comparo números com tipo pi? Π é 3,14. Ah, então isso é tipo um pi normal? Isso, um 3,14, exatamente. Ah, ok. Então, 3,14 menos 3,14 sobre 2 é menor que menos 1 sobre 2, porque o 3,14 é maior, né? É, Agora, o cosseno de 3π sobre 2 também é zero. E o seno é menos 1. Então, ficou 3π sobre 2, que é maior que menos π sobre 2. Então, passou no teorema de Bolzano. Então, sim, a gente pode afirmar que existe alguma reta nessa função dentro desse intervalo de π sobre 2 a 3π sobre 2, que vai ter menos meio como coeficiente angular, como vive. Beleza? ok. Certo. Acho que é isso, né? Ah, sim, vou só confirmar. Tá Ah, lá no. Bem, pelo que eu tava vendo aqui, tá dizendo que tá certo a minha conta. sim, ok. Show. Deixa eu só ver Então, aqui mais exercício. Ok, tinha aqui mais dois exercícios que acho que são bons. Ui, nossa, ok. vamos ver se eu posso te ajudar. E aí, tentou fazer essa? Ah, não, não tinha chegado aí. Que eu estava meio perdido no início logo. Hum. Bem, para tu conseguir resolver isso aí, tu tem que saber a imagem da função seno e cosseno dentro desse intervalo, né? O que é que tu tem? Tu tem um gráfico, se parar pra pensar, de seno e de cosseno. Então, o seno e cosseno sobe e desce, né? Então, vai ter uma região mais alta, uma mais baixa. Tem. Vamos ver aqui. Vou fazer esse desenho, esse gráfico lá no GeoGebra, tu entendeu o que eu quero dizer. Só um segundo para eu pôr lá no GeoGebra. Qual que era a função mesmo? Era K seno de 2x.
Então, em vez de K, eu vou colocar A aqui. A seno de 2x. E A ele não mostrou o A aqui na frente. Vai. Bem, claro que a amplitude vai depender do A, né? Por que colocou isso ali, velho? Entendendo arco, seno. Vou colocar B, vamos ver se ele entende. Esse é um seno. Isso aqui é um cosseno. Claramente eles têm regiões mais altas e mais baixas, né? Se tu lembrar da pergunta, tem a ver com isso. A pergunta fala plano normado, interseção de FG, sendo A o menor abscissa e o C a menor abscissa dentro do intervalo. Então tu tá vendo essas várias interseções aí, né? Então, se tu quer a menor abscissa, tu só tem que ver dentro do teu intervalo, menos π sobre 2 é π sobre 2. Quem que é o menor e quem que é o maior, né? Π sobre 2 é o quê, né? Π sobre 2 é 90 graus. É 1, qualquer coisa. Então, por que parou de aparecer os pontos? Os pontos de interseção das duas. Entendeu? Então, o que que tu tem que fazer aqui, cara? Tu só tem que, pelo que eu tô entendendo, encontrar o ponto de menor abscissa e maior abscissa dentro desse. Pô, na verdade, Ué,